passando aqui um raio-x, né, das duas equipes de Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Lembrando, as duas equipes entraram ali na terceira fase, né, aquela fase anterior às oitavas. E olhando aqui, primeiramente, a tabela dos gols marcados, o Flamengo marcou 5 e levou 5, tem um saldo de 0. Já o Atlético Paranaense marcou 13 e tomou somente 4 gols, né? Tem um saldo aí positivo de 9. O Flamengo, na terceira fase da Copa do Brasil, enfrentou o Altos do Piauí e o Atlético Paranaense recebeu o Tocantinópolis, né? Depois, o Atlético jogou com o Bahia, né? Passou de fase, claro, e o Flamengo com o Atlético Mineiro. Aí, lembrando aqui, né? O Flamengo venceu o Atlético na primeira partida, aquele jogo duríssimo, em que tomamos um gol de bicicleta do Altos, né? Foi 2-1 Flamengo. No jogo de volta foi 2-0. Já o Atlético goleou o Tocantinópolis no jogo de ida, 5-2, e goleou de novo no jogo de volta por 4-0. Já Flamengo e Atlético, né? E Atlético Mineiro, no caso, todo mundo lembra, 2-1 no primeiro jogo, 2-0 no segundo, Maraca, o inferno. E o Atlético venceu o Bahia na ida, né, por 2-1, e repetiu o placar na volta também, 2-1. Né? São aí. O Bahia tem um saldo muito positivo por conta do Tocantinópolis. E isso não vai entrar em campo amanhã, né, Nazário? Mas eu acho que o histórico recente das duas equipes, o Atlético se apega muito a isso, apesar de que quando estava valendo taça, a gente ganhou, né? Que foi a Copa do Brasil de 2013 e também a Supercopa do Brasil. O Flamengo não tomou conhecimento, inclusive, né? Aplicando ali, sapecando uma goleada no Atlético Paranaense, mas eles têm sido uma pedrinha no nosso sapato vamos dizer assim, nas fases eliminatórias, né? Nos eliminaram em 2019 e depois em 2022. E aí, Nazário, diante desses números aí, como é que está a sua expectativa para a partida de amanhã? Isso a gente pode levar em conta o histórico ou teremos Gabigol com sangue nos olhos para se vingar? Então, eu acho que é um jogo que tem um apelo muito interessante, né? O Flamengo, eu particularmente não gosto do Flamengo jogando com vantagem, mas todos nós gostamos quando o Flamengo decide em casa. Mas eu acho importante também o Flamengo se adaptar a essa, por exemplo, a essa nova condição, né? O primeiro jogo vai ser no Maracanã. O Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo e tudo que a gente viu, né? Dos jogos, dos resultados, etc. Isso tudo ficou para trás. O que vai valer hoje, por exemplo, é o que o Flamengo vai apresentar em campo. Vem crescendo num momento muito interessante, chegando reforços, o Flamengo conseguindo dar a volta por cima. A gente teve um início de temporada muito ruim, em que o Flamengo estava, eu acho que, eu falo e repito, eu acho que nem o mais pessimista dos rubro-negros poderia imaginar que o Flamengo teria um início de 2022 tão ruim, né, cara? Porque a gente viu tanta coisa ruim com o Flamengo e o pior, eu falava e repito, o Flamengo, no início desse ano, ele teve a maior crise, a pior crise da sua história. Porque quando você tem falta de estrutura, não tem grana, os jogadores estão brigando, a estrutura é precária e tudo joga contra, aí você entende, né? Pô, o cara está com salário atrasado, o dirigente está sacaneando o cara, então isso acaba refletindo, né? Emocionalmente, dentro de campo, tecnicamente, taticamente, tudo isso acaba virando um grande caldeirão. Agora, quando você tem salários em dia, estrutura europeia, tá todo mundo ganhando bem, tá tudo certo, e o time não caminhava, né? O nosso problema era absolutamente técnico e tático. A gente estava perdido. E o que mais dava indignação era você olhar para o papel e ver os nomes que estão fazendo parte do Flamengo. Então não dava para entender. E aí a gente, graças a Deus, essa fase passou e o Flamengo está se acertando, está crescendo num momento muito interessante, né? Tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores e também na Copa do Brasil. E eu acredito que o Flamengo amanhã vai fazer um grande jogo. O Flamengo vai se aproveitar disso. A gente tem jogadores experientes e isso vai trazer
tranquilidade, a raça que é necessária, e certamente a torcida vai dar um show, né? E, inclusive, o Flamengo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com todos os jogos em que ele jogou fora de casa, ele lotou os estádios, ele vendeu todos os ingressos. Então, o Flamengo tem a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, média de pagantes de 50.889 pessoas. Então, a gente tem aí um total de pagantes de, só nesse primeiro turno aí, 458.001 pessoas. Cara, é um resultado fantástico, né? E só para a gente ter uma ideia, o pessoal do Corinthians, né? Que porra, não, que eles cismam em dizer que são maiores que a gente. Vamos lá, primeiro turno, média de pagantes deles, 37.954. E eles colocaram 341.590 pessoas nos estádios nesse primeiro turno. Então, assim, você vê que o Flamengo teve um início de temporada muito ruim, mas mesmo assim a galera vai apoiar. Né? Eu não me lembro de um jogo do Flamengo em que você olhava para a arquibancada e via 15 mil pessoas, e que você via 20 mil, 30 mil pessoas. Cara, na boa, não tem. Porque a torcida acredita, a torcida apoia, a torcida se apresenta, a torcida vai para dentro, compra a briga, e isso é o mais interessante. É por isso que a gente quer o Flamengo sempre lá em cima e tem que entrar em campo e entender que jogar no Flamengo é outra história, não é jogar nos outros 19 times que tem no Brasil. Então, a gente acredita que amanhã vai ter aí um grande jogo e um grande resultado para a gente. E nós temos vamos dizer assim, um espectador ilustre hoje, que é o nosso querido, né, Bruno Vilafranca, está acompanhando a gente aqui, já marcou a gente lá no Stories e tal, no Instagram. Um abração para o Bruno que está nos acompanhando, vai estar com a gente no Maracanã. Lembrando, o jogo de amanhã às 9h30, e aí a provável escalação do Flamengo, né? A gente vai vendo o Flamengo podendo ir a campo com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Cadê aqui? O Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, né? Esse é o time do Flamengo que pode entrar em campo aí contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira no Maracanã. Lembrando mais uma vez o horário do jogo, às 9h30. E claro, já convidando todo mundo para estar aqui com a gente a partir das 7h30 da noite, acompanhando tudo da nossa transmissão. E esse é o time hoje do Flamengo titular, né? A gente pode aqui até, de repente, debater se Vidal deva começar ou não. A minha opinião é que tanto Vidal ou Cebolinha, eles chegam para brigar por vaga. Eu acho que tem aquele velho ditado e isso é muito importante, né? Time que se ganha, né, não se mexe. E aí eles tendo a oportunidade, com certeza, devem ser aí as primeiras opções do técnico Dorival, né, vão ter oportunidade de atuar amanhã, inclusive com o Vidal e o Cebolinha também, né? Ambos estreando aí no Maracanã, né? Jogaram fora, o Cebolinha estreou no Mané Garrincha e o Vidal estreando agora nesse final de semana contra o Avaí na ressacada. Mas são dois jogadores aí que chegam ainda buscando espaço, lógico. A gente viu, acho que no último jogo ficou até mais claro isso, né? Como era um jogo mais complicado, o Cebolinha um pouco mais fora de ritmo ali, né? Você via que ele ainda não está 100%, assim como o Vidal também, que pior do que o Cebolinha, né? Anteriormente, ele olhando lá os números dele na equipe dele anterior, na Inter, né? Estava fazendo aí poucos jogos, então é aquela coisa de ir aguardando jogo por jogo, e é uma briga boa. Mas, Nazário, passando aqui para você, já vou ler aqui a galera do chat também. Acho que é isso, né? Não tem que, porque chegou, pegar por conta do nome e colocar em campo e mexer na estrutura, né, no padrão da equipe que o Dorival conseguiu dar. Inclusive, uma coisa que você falou, eu queria antes ressaltar aqui, né? O Flamengo, a colocação hoje do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a gente saindo da 14ª colocação para 6ª colocação, terminando o turno dessa forma com o Dorival, né? O tempo que a gente acabou perdendo com o Paulo Souza, e ele conseguindo ainda encaixar Pedro e Gabigol juntos. Queria fazer sublinhar essa questão,
Mas eu queria saber, Nazário, e aí? Já jogaria já logo o Vidal e o Cebolinha ou colocam no decorrer da partida? Como é que seria a programação do nosso técnico Nazário para o jogo de quarta-feira? A gente tem essa formação aí e é o que vem dando certo no Flamengo, né? É o que o Flamengo conseguiu se transformar. Falando de frente para trás, né? A gente colocou, a gente não, o Dorival está colocando aí, por exemplo, Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol, que na filosofia de outros técnicos seria impossível jogarem juntos. E a gente está vendo que não. A gente está vendo que tanto o Gabigol quanto o Pedro conseguem conectar é, é, as jogadas no ataque. O Gabigol, diferente de muita coisa que as pessoas falam, ele não é um cara egoísta. Ele é um cara que procura o Pedro. Ele é um cara que acha o Arrascaeta quando o Arrascaeta pisa dentro da área. Ele é um cara que se movimenta muito, precisa de alguém para ficar como referência dentro da grande área. Então, isso o Flamengo ganha muito, porque confunde a defesa e nós temos aí os dois melhores artilheiros, os dois melhores jogadores, dois grandes artilheiros, os dois melhores atacantes, se não for os dois melhores, são dos melhores artilheiros que nós temos no Campeonato Brasileiro. E o resultado a gente está vendo, não precisa falar muita coisa. Falar de Arrascaeta, a gente não precisa, né? Arrascaeta é um gênio, é um cara que pisa na área, que aparece, que deixa a galera na cara do gol, que cadencia o jogo ali no momento em que é necessário. Obviamente precisa de espaço, mas precisa de ter alguém perto dele ali. Thiago Maia, aí tem o Everton Ribeiro, que está voltando a resgatar o seu futebol. Esse é o Everton Ribeiro que a gente conhece. Claro que ele está ficando mais velho, está perdendo um pouco de velocidade, isso é muito natural, mas tecnicamente é um cara que joga demais, ajuda muito na recomposição, tem uma inteligência e um toque de bola de primeira, né? Então ele acrescenta muito. Thiago Maia e João Gomes virou o nosso xodó, né, cara? O João Gomes chegou para ficar, chegou, tem personalidade, entrou bem. Thiago Maia crescendo muito, e isso faz com que o Flamengo ganhe muita consistência no meio-campo, principalmente se o time tiver compactado. A gente ganha muito na questão de marcação, a gente ganha muito nos botes em que o João Gomes está dando ali, juntamente com o Thiago Maia, que está jogando o fino da bola. Na linha de zaga, a gente viu o Léo Pereira subindo de produção, o próprio Davi Luiz subiu muito de produção também, tem jogado seguro. No jogo do Corinthians, por exemplo, botou o incrível Hulk no bolso e fechou o zíper. O incrível Hulk não conseguiu fazer absolutamente nada, nem respirar. Do lado direito, a gente tem o Rodinei, que para mim está vivendo um bom momento, mas ele é flutuante, né? Ele dá aquela flutuada, tem bons momentos, depois nem tanto. E do lado esquerdo, o Felipe Luiz, que joga muita bola, que sabe muito bem se posicionar. No entanto, não tem mais perna para conseguir segurar a onda de um atacante com velocidade. Então tem que ter uma atenção mais especial ali do lado esquerdo. E o Santos, cara, o Santos conseguiu tirar o foco do início do ano que nós tínhamos com o gol, né? O problema com o Diego Alves, o problema com o Hugo. Ele conseguiu terminar com todo aquele problema, toda aquela nuvem negra que estava acontecendo embaixo dos três paus. Chegou com muita tranquilidade, com muita simplicidade, jogando feijãozinho com arroz, toma pouco gol, orienta o time, é muito bem posicionado dentro da área. Então a gente conseguiu tirar o foco desse problema que deixava a gente muito preocupado e dar mais tranquilidade ao time. Então você vê que o time, eu estou falando de frente para trás, mas todas as posições que eu fui falando é onde o Flamengo foi se acertando e com o que tem dentro de casa. E o que mais agoniava a gente era ver o início do ano esse time que aí está, que não conseguia jogar bola. Mas as coisas estão entrando no eixo e o Flamengo está subindo a ladeira de maneira satisfatória. Antes da boa noite aqui ó, estou falando aqui, ó, pro irmão gêmeo do Rodinei, vou pedir para a produção para fazer uma enquete aí, colocar aí
vocês iniciariam a partida de amanhã com Vidal e Cebolinha? E aí a galera vai votar aqui, a gente vai comentar também. O Nazário acabou de falar agora. E, Petit, boa noite, meu camarada. Seja bem-vindo aqui para o nosso resenha pré-jogo. Só tirando uma dúvida aqui do pessoal, acho que foi o Alzira abaixo que perguntou quem vai ser o árbitro de amanhã. Quem apita o jogo de amanhã é o Luiz Flávio de Oliveira, ele que vai estar ali sendo o árbitro principal desse jogo. E aí eu te pergunto, Petit, diante aí dessa provável escalação do Flamengo, para o jogo dessa quarta, você iniciaria Vidal e Cebolinha no time titular ou seria mais comedido, deixaria para entrar no decorrer da partida? Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, Nazário. Toda a galera da produção aqui do Coluna do Fla, galera do chat. Quem chegou agora aí já chega dando like pra gente aí dessa moral. Mas eu vou falar para você, o Túlio, no meu ponto de vista, Túlio, é muito difícil você achar, você encontrar um time, você encontrar um grupo. E parece que o Dorival encontrou um grupo que consegue jogar bem já há alguns jogos, né? Então, o que acontece? Hoje eu vejo o Vidal e o Cebolinha, pelo menos nesse momento agora, estou falando agora no presente, eu vejo eles como opção. Eles são mais duas opções que o Dorival ganhou. Mas eu, como você perguntou, se eu mexeria, se eu fosse o Dorival, não. Se eu fosse o Dorival, eu vou com esse time aí, esse não mexeria em nada. Se de repente, no segundo tempo, a gente precisar de alguma coisa diferente, aí sim, como precisou no jogo contra o Avaí. Ele fez uma mudança ali quando ele tirou o Diego, que o time do Flamengo, mesmo em 2019, de vez em quando atacava meio torto. Por quê? A gente tem o Felipe Luiz que ataca mais por dentro. O Felipe Luiz dificilmente ataca por fora. O lado direito do Flamengo, ele sempre foi efetivo. Mais efetivo até do que o lado esquerdo. Só que a gente tinha um cara que voava, que era o Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique dava esse equilíbrio ao Flamengo. Hoje, o Dorival encontra uma outra forma de jogar, um pouco diferente da do Jesus, muito diferente da do Paulo Souza, e ele encontrou. E se ele encontrou, irmão, eu duvido que ele vai querer mexer. É difícil você conseguir encontrar tantos jogadores hoje que jogam, que estão jogando bem, o próprio Rodinei. Na escalação da semana passada, eu senti falta do El Pereira. Olha só o nível que a gente chegou. Você não vê o Léo Pereira na escalação, você fala, cara, tem o Léo Pereira. Entendeu? Então, eu não mexeria. Para mim, é esse time aí que vai a campo. Claro, com Cebolinha, Vidal e outros jogadores aí que pode ser utilizado no segundo tempo.